Boa noite. Vamos voar? No Globo Repórter, o Pantanal visto do céu. Vamos atravessar a terra das águas para revelar segredos do coração do Brasil. Uma serra que brota na planície. Um rio onde nadam as onças. Nossa equipe viajou ao lado delas. Araras azuis, veados, antas e a grande farmácia do mato. A beleza de um jardim suspenso sobre os rios. Vozes do Pantanal. Cientistas conseguem entender o que dizem os bichos? A grande jornada dos rebanhos que fogem da enchente e o despertar do econegócio. O programa desta noite é uma coprodução com a Rede Mato Grossense de televisão. Na imensidão verde, o primeiro desafio é a viagem. É tanta beleza, mas para chegar é uma aventura, um sofrimento. As distâncias, os campos alagados, até parece que a natureza criou esses obstáculos para proteger um tesouro. Quanto mais a gente avança, maior é o encantamento. Até na árvore morta tem vida, araras azuis. Elas passam horas comendo os cocos de acuri. Os veados nem se importam, continuam ali, pastando. Mais arisco, o lobinho encara e foge. E a anta se esconde no mato. Arrebatador, imponente, soberano. O Pantanal, visto de cima, é a terra das águas. Se revela ser um emaranhado de rios, lagoas e verde, muito verde. Aqui, a natureza nos ensina como moldou esse paraíso. Essa é a região mais isolada do Pantanal e uma das mais importantes para a conservação de toda a planície pantaneira. É que aqui tem a vegetação do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia e também a Serra do Amolar, que é um refúgio natural. Foi criada uma rede de proteção para manter esse corredor de biodiversidade. Essa é a única região pantaneira que está sempre assim, com muita água. A inundação dificulta o acesso e protege a vida selvagem. Pessoas ficam surpresas, né, quando descobrem que no meio de uma planície de aproximadamente 138 mil quilômetros quadrados você tem serras. E essas serras era extremamente importante para que esse ecossistema funcione com toda a sua dinâmica, como área de refúgio, controlando o regime de cheias e dando vida para toda essa biodiversidade. As fazendas têm áreas de proteção. Os pesquisadores estão mapeando a flora e a fauna. Nós já levantamos 33 espécies diferentes de mamíferos ocorrendo nessa região. Foram 120 espécies de formigas levantadas por outros pesquisadores. 420 espécies de besouros, 120 espécies de plantas. Isso aqui é literalmente uma riqueza de todo ser humano, né? Chegando. Ah, cheguei. Tem umas formigas gigantes ali. São formigas carnívoras que têm uma toxina e a picada é bem dolorida. No passado, as imensas lagoas de água doce confundiram os primeiros aventureiros europeus. Eles achavam que aqui era um mar, o Mar de Charaés. Hoje, sabemos que esse é o caminho para o Parque Nacional do Pantanal.
Isolado, o acesso até o parque é por avião ou pelas águas. Nós partimos de Porto Jofre e seguimos de barco pelo rio Cuiabá. O Morro do Caracará chama a atenção dos pesquisadores não só pela riqueza da biodiversidade, mas também pelos mistérios que guarda. Este foi um dos locais escolhidos pelos povos antigos para deixar suas marcas. As arqueólogas já identificaram 30 pontos de arte rupestre, alguns a uma altura de 100 metros em relação à planície pantaneira. Olha, acompanhando esse trabalho é que a gente vê a dificuldade que os arqueólogos enfrentam para fazer as pesquisas. Aqui a gente fez uma escalada, né, Gabriela? Isso. Cada campanha a gente vê o grau de dificuldade que é trabalhar no morro. Além de ter que escalar para alcançar, né, esses lugares, e não só esses lugares aqui, tem sítios que estão mais distantes. A rocha lisa parece uma galeria de arte. A gente tem tanto pintura como polimento e picoteamento. E muitas das figuras você consegue observar as 3 técnicas na mesma figura. E aqui a gente tem a temática tanto naturalista, como, por exemplo, apresentando figuras humanas, figuras de animais, representações de animais, e a geométrica, que é como se fossem figuras abstratas, cujo significado vão ficar para sempre como um mistério, porque se referiam apenas àquela população que executou essa arte rupestre. Esta foi a última expedição da pesquisadora que dedicou a vida para decifrar as mensagens deixadas pelos primeiros pantaneiros. Os arqueólogos acreditam que eles viveram aqui há mais de 3.000 anos antes do surgimento das populações indígenas. Nossa, que lindo! Imagino que não vai ser lá em cima, hein? Aqui de cima dá para se ter uma noção melhor do tamanho do Parque Nacional do Pantanal. São 136 mil hectares preservados. É uma área que é muito procurada para a atividade de pesca, tanto a pesca esportiva quanto a pesca profissional. Então, um dos desafios é manter o parque sem a atividade da pesca ilegal. A pesquisa científica ela é muito importante, então o parque também apoia a realização dessas pesquisas científicas para a gente ter um conhecimento da biodiversidade que está sendo protegida dentro do Parque Nacional. Um lugar de encontros raros. A onça passou nadando pertinho do nosso barco. A fêmea do cafezinho botou os ovos numa vitória régia. Seguimos o caminho das águas e encontramos um oásis às margens do rio Paraguai. O que a anta come? Alguém sabe me dizer o que a anta come? Ela está espalhando sementes para repovoar tudo isso aqui, todos esses vegetais que existem aqui. A riqueza natural é assunto das aulas. Compartilhar conhecimento para despertar nas crianças o orgulho de ter nascido aqui. Isso aqui é lindo. A primeira vez que eu vi essa serra, assim, eu fiquei completamente tonta com essa beleza e pensar que isso... Não sabia que existia, não sabia, que tinha essa coisa tão linda na fronteira com o Brasil. O encantamento fez Tereza comprar terras na região. Ela buscou parceria com os amigos e construiu essa escola para atender as crianças ribeirinhas que não tinham onde estudar. Aqui na Escola Jatobazinho, a capacidade é para 60 alunos que estudam do 1º ao 5º ano. Mas essa é uma escola diferente. Os alunos moram aqui em regime de semi-internato. Ficam na escola de segunda a sexta e passam o fim de semana em casa. Essa é uma aula de matemática. Esse jeito diferente de ensinar foi o caminho encontrado para que os pantaneirinhos tivessem ensino de qualidade sem ter de deixar o Pantanal. Eu moro na Ilha da Amizade. Mas se não tivesse essa escola perto da ilha onde você mora, onde você ia estudar? Eu ia ficar lá na minha avó mesmo. Sem estudar? Olhar esperto, sorriso feliz.
As crianças descobriram na educação um mundo a ser desbravado. Essa escola para mim, ela é muito especial para mim, que ela me ensinou várias coisas, brincadeiras, ler, escrever, e eu quero sempre estudar aqui. Eu quero ver isso conservado, é isso que eu quero. E quero ver essas crianças realizando os sonhos delas, porque elas têm muitos sonhos, né? O horizonte aqui é maravilhoso, mas ele é restrito para os desejos delas, né? Começa a chover com frequência por aqui, é sinal de que vai ter mudança na paisagem. Quando falamos em cheia ou inundação, logo nos vem à mente a ideia de algo fora do normal. No caso do Pantanal, é diferente porque isso acontece todos os anos. Quando chega a estação das chuvas, o solo, seco e poroso, se encharca com facilidade e em poucos dias já não consegue mais absorver tanta água. Rios e lagos transbordam, renovando ciclos de vida. A água sobe, a temperatura muda, os animais registram esse movimento. Esse movimento, então, começa assim, faz com que toda a produtividade biológica do Pantanal aumente. Então, quando nós vemos assim, muitas aves, muitos peixes, isso é fruto dessa inundação. No tempo das águas, a estrada se transforma em rio. O pessoal que navega aqui tem que conhecer muito da região, né? Essa época do ano aqui, quem não conhece muito da região costuma se perder. Na época de cheia, muitas casas ficam ilhadas no Pantanal. É quando as sucuris são vistas com mais frequência por aqui. Segundo os ribeirinhos, o alvo é o galinheiro, onde elas encontram comida farta. Seu Márcio já perdeu as contas de quantas galinhas viraram janta de sucuri. Ela ataca mais à noite, né? É o horário que a galinha fica concentrada só num lugar, eu acho por isso que ele fica mais fácil dele atacar, né? Os ribeirinhos acabavam matando as sucuris para evitar prejuízo nos galinheiros. Mas o conhecimento científico mudou esse olhar. Foi então que o seu Doalci inventou o galinheiro à prova de sucuri. Então eu usei uma tela mais grossa, fiz ele de alvenaria, ergui um pouco do chão para evitar delas entrar em fresta, né? Hoje, os ribeirinhos ajudam na pesquisa e na proteção da sucuri. E já aprenderam que ela não tem veneno e nem quebra os ossos da presa. O turista que vem para o Pantanal, ele tem uma lista, né, de bichos que ele quer ver. E a sucuri, com certeza, está nessa lista. E a gente acredita que ela tem um potencial ecoturístico grande, né? Que ela pode ser vista por turistas, a gente pode pensar num turismo de sucuris, assim como existe um turismo de onça. Quando muda a paisagem, muda também a rotina dos peões no Pantanal. Com o alagamento das áreas de pastagens, é hora de levar o gado para as regiões mais altas, onde a água não chega. Quando a enchente é muito grande, a gente fica com o desafio de passar dias, semanas e até meses para reunir esse gado. A terra das águas tem que saber viver sem pressa. Aqui é um lugar agradável, um lugar bom de se trabalhar, né? É um escritório que não dá aborrecimento em ninguém, né? O Pantanal é tão grande que a cheia não chega de uma só vez em todos os lugares. O pantaneiro entende como poucos os sinais da natureza. A travessia na ponte tem de ser lenta para não assustar os animais. Aqui no Pantanal, uma regra é se ajudar. Na cheia ou na seca, os fazendeiros se unem para retirar e transportar o gado. Há mais de 200 anos, a pecuária é a principal atividade econômica aqui no meio da planície pantaneira. E agora a discussão é uma pecuária sustentável, conservando o meio ambiente e mantendo a produção. Seu João é um dos pioneiros. Na fazenda dele, boi e animais silvestres compartilham o mesmo espaço. Hoje nós temos aqui o porco monteiro em quantidade, você tem a onça que aparece, você tem o veado, você tem a capivara, você tem a anta. Eles pensam em criar um selo de carne produzida em uma região conservada, sem uso de agrotóxicos e respeitando a natureza e as pessoas que vivem aqui. Esses fazendeiros são os que abrem as porteiras para a ciência. É o princípio do econegócio.
Valorizar os produtos cuja produção ajuda a conservar o Pantanal. Anti-inflamatórios e antibióticos naturais. Um lugar onde remédios brotam no chão. É daqui a pouco. Na flor do aguapé, o ponto amarelo é um sinal para os insetos saberem onde está o néctar. Esse jardim suspenso só pode ser visto na época da cheia, quando as flores amarelas se abrem e formam esse tapete sobre os rios pantaneiros. No emaranhado de raízes, os peixes encontram refúgio e comida. E daqui a algum tempo, tudo isso aqui vai estar seco. É exatamente essa capacidade de resistir a períodos de estiagem e de inundação que chamou a atenção dos pesquisadores. Um grande desafio para os cientistas é descobrir dentro das plantas os compostos químicos que podem ser usados na fabricação de remédios, cosméticos. Aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, esse grupo de biólogos e farmacêuticos trabalha assim, se embrenhando no mato, no meio do Pantanal. Eles caçam tesouros naturais. Aqui no Pantanal já foram identificadas 2.000 plantas, mas esse número pode ser muito maior. Pelo menos 8.000. É um imenso laboratório a ser estudado. Encontramos um pomar nativo no meio do mato. Os frutos caem maduros na época do calor, antes da cheia. Ele é meio azedinho. A cor alaranjada é o beta-caroteno, um protetor de células. Na semente e na polpa da canjiqueira tem o pisciatanol. Esse composto inibe o acúmulo de gordura nas células. Ele é um anti-inflamatório, no carocinho onde mais tem esse composto, e ele também serve para fazer sorvetes, as pessoas utilizam para geleia, para um monte de coisa. Essa comunidade rural aqui de Poconé utiliza muito as plantas do Pantanal com objetivos terapêuticos, ou seja, no tratamento de doenças. É isso mesmo, dona Maria? É. Quando assim, as plantas que nós usamos, por exemplo, tem uma febre na criança, nós damos um chá do mato. Ou seja, não precisa nem ir na farmácia, pega tudo no mato. Tudo no mato. A farmácia da Dona Maria está a poucos passos de casa. Bom, esse aqui é o andilinho, que usa para diabetes, úlcera e gastrite. Essa pantaneira de nascimento conhece bem o potencial de cura das plantas. Dona Maria, qual que é a parte que a senhora usa para fazer o chá? Esse aqui. Esse aqui é a vermelha. Parte mais avermelhada? É, um pedacinho aqui, massa bem, ele põe na água para tomar. Essa parte branca também dá para usar? Pode também. Essa flor amarela e delicada é um remédio natural. Olha esse cheirinho dela. Nossa, então ela tem um óleo essencial aromático muito rico aqui e muito agradável. Mas esse amarelinho dela são os flavonoides. São substâncias que protegem ela contra o sol. Os flavonoides combatem o envelhecimento das células e têm efeito detox. O extrato da flor de jateica também é anti-inflamatório. Ela mata as bactérias e isso melhora essa inflamação da gengiva. Então a pessoa consegue recuperar a gengiva e a gente tem a eliminação da bactéria que causa a cárie também. Então quer dizer que aqui nessa florzinha pantaneira já encontraram um efeito bactericida? Sim, a gente já pode ter aqui um futuro enxaguatório bucal. Agora eu vou colocar a casca do andilim na água, aqui. Intuitivamente, a pantaneira encontra a dose e o jeito certos de preparar o remédio na água fria. Não pode ferver, o angelim é forte. Quando eu coloco água quente e levo ao fogo, eu vou estar extraindo muito mais o princípio ativo. Então, o ideal é estar preparando e deixando em contato com a água um pouquinho para poder fazer o processo de extração. Mas é amargo, hein, Dona Maria? Por isso que é bom para dor no estômago.
Essas árvores são resistentes ao frio, ao calor, têm raízes profundas que buscam água subterrânea na época da seca. O tronco é revestido por uma casca grossa. Por isso o ipê é um mestre da sobrevivência. Essa espécie aqui só nasce no Cerrado, no Pantanal, é conhecida por para-tudo. E nesse ipê pantaneiro, os pesquisadores encontraram uma substância que é um santo remédio para tratar picada de cobra. Eles maceram essa casca, né, junto com alguma gordura que eles estão levando para cozinhar. Então pode ser uma banha, um óleo, e eles colocam em cima do local da picada. A gente tira aqui esse tecido morto dela. O que o ipê usa para se proteger também pode curar as pessoas. Nossa, é muito amargo. E ela é amarga justamente por causa dessa substância que a gente estuda, que é um eridoide. Esses ratos receberam pequenas doses do veneno e foram tratados com o extrato do ipê pantaneiro. Não tiveram sequelas. E aqui a gente pode ver o quanto se reduz a hemorragia. O remédio feito com o para-tudo é o primeiro à base de plantas para tratar as sequelas de picada de cobra, mas não substitui o soro antiofídico. Aqui no Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal de Mato Grosso, o desafio dos pesquisadores é avaliar cientificamente se as plantas de fato têm as propriedades que podem levar aos efeitos relatados pelos pantaneiros. Lembra da Dona Maria, que usa a casca do angelim para dor de estômago? Pois é, as pesquisas revelaram que a planta também é um santo remédio para tratar diabetes. Nós constatamos também, então, que esse efeito se deve à melhora na ação da insulina no organismo. Olhando de cima, até parece que a rocha derreteu e se espalhou na vegetação. Aqui encontramos a campeã de resistência. Você conhece a planta que ressuscita? É a selaginela. Que não é solo, é pedra e ela nasce aqui. No calor escaldante, a selaginela fica esturricada. Ao jogar um pouco de água... Você viu aqui onde a gente molhou? Olha como ela tá diferente, olha como ela tava. Seca. E agora 1 hora, olha como ela já tá toda... Vou tirar um pouquinho aqui pra você ver, ó. Nossa. Olha como ela já tá toda verdinha. Essa defesa da planta é a grande descoberta. São cristais de açúcar, uma reserva estratégica para dar resistência à selaginela. Aqui a gente vê a planta com os pontinhos brancos e quando coloca uma luz ultravioleta, olhem só a mudança. Tudo que está roxo aqui é um composto químico que estimula o sistema imunológico. Ele passa, então, a fazer com que o organismo reaja e enxergue aquilo para poder reagir, combater e eliminar aquele parasita. A selaginela pode ser usada no tratamento de leishmaniose visceral. Os testes já comprovaram a eficácia dessa plantinha pantaneira. Na biodiversidade, pode estar a cura para muitas doenças. Eu tenho 67 anos, fui no médico 3 vezes, eu tenho 6 filhos. Assim, tudo criado no chá. Senti uma dorzinha, um chá. Qualquer coisa, corre para a farmácia do mato. Farmácia do mato, é um chá. No maior refúgio de vida silvestre das Américas, cada espécie tem a sua preferência. Os campos mais secos são endereço de tamanduá. E chega perto para ver. O tamanduá-mirim tem uma vértebra a mais na coluna que o ajuda a se apoiar no rabo e ficar em pé, para parecer maior e assustar o inimigo. Essa bravura passa logo e ele se esconde na árvore mais próxima. Ao amanhecer, os pesquisadores saem em busca do maior de todos os tamanduás. O bandeira é um gigante solitário, um bicho que só existe na América Latina, diferente de tudo.
não possui dentes, tem um metabolismo muito baixo, uma temperatura em torno de 33 graus. Ele tem um olfato muito aguçado, mas audição e visão não. Esse aí não sentiu nosso cheiro. Os pesquisadores preparam os dardos para a captura. Um vai com uma pistola e eu com a zarabatana e a gente faz a anestesia do animal. Agora a gente tem que ficar aqui um pouco longe deles, esperando essa captura. Boa sorte. Obrigada, viu? Vamos lá. A aproximação é lenta. O tamanduá percebe e foge. Aí começa a correria para anestesiar o bicho. E é o assistente de campo, o Fabiano, nascido no Pantanal, que consegue pegar o tamanduá no laço. O efeito da anestesia é de 40 minutos. A língua é coberta e umedecida. Os olhos são protegidos para não ressecar. E olha o tamanho dessas unhas. Os exames são feitos no cão. Amostras de pelo e de sangue ajudam a saber se algumas doenças que afetam o gado e animais domésticos podem pôr em risco os tamanduás. Vendo o tamanduá-bandeira assim, quietinho, deitado, a gente pode observar os detalhes desse animal. Esse pelo grosso aqui, toda essa cor. E a impressão é de que é um fóssil vivo, assim, um dinossauro. Há quanto tempo existe essa espécie? Ele tem aqui a estimativa de 13 milhões de anos. Existem 4 espécies de tamanduás no mundo. 3 são encontradas no Brasil. Os estudos indicaram que os mais antigos surgiram no Cerrado e depois se espalharam por outras regiões do país. Mas com a perda de habitat, os tamanduás-bandeira já desapareceram do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Comprimento de cabeça 40,5. A cauda é maior que o corpo e ajuda a manter o equilíbrio quando ele corre pelos campos. Só com câmeras para conhecer melhor os hábitos desse bicho. Com as fotos a gente consegue saber quantos animais andam nessa área, né? Quantas fêmeas, quantos machos, isso a gente identifica pelo padrão de pelagem. Ele passa o dia procurando comida e só come cupins e formigas. Não mastiga. A língua tem 1 metro e a saliva parece cola para capturar o máximo de alimento. Ele tem um pezinho que parece o pezinho de uma criança, ó. Tanto é que aqui no Pantanal tem uma lenda, principalmente no Pantanal Norte, que falam que tem criança andando à noite. Na verdade é o tamanduá. Esse bicho sofre por causa de crendices populares. Viu um tamanduá-bandeira? Era azar. Era azar. E aí tinha gente que acabava matando o animal, né? E não é nada disso, né? É um bicho maravilhoso. A fama de azarado quase levou o tamanduá à extinção. Fabiano mudou o jeito de pensar depois de virar assistente de campo dos pesquisadores. Você protege? Eu protejo. Não deixa ninguém da carreira em tamanduá? Não deixa não. Outro perigo, as rodovias no Pantanal e no Cerrado. São muitos atropelamentos. No Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande, chegou mais um filhote que perdeu a mãe na estrada. Ele ainda toma leite no potinho. Ele acha que a almofadinha é a mãe dele. Olha aqui. Eles ficam em torno de 8 meses, né, grudados no dorso da mãe. E esse aqui é o porto seguro dele. Qualquer ameaçazinha, ele dá uma saidinha, mas se ele se sente ameaçado, ele volta para cá. Hoje, ele vai comer cupim pela primeira vez. A reabilitação é lenta, mas dá resultado. 60% dos filhotes se recuperam e são soltos. Antes disso, recebem um chip para serem monitorados. E no desafio de salvar essa espécie, encontros inesquecíveis. A natureza é incrível aqui e ver este animal, nunca na minha vida eu vi algo assim. Uau! Que emoção, né? É muito emoção. Como se chama o animal? Tamanduá? Tamanduá. Bandeira. Bandeira. Bandeira, como bandeira? Bandeira. Você seria capaz de traduzir a conversa dos animais?
cientistas brasileiros e estrangeiros se juntam para decifrar as vozes do Pantanal. É daqui a pouco. O som da vida. Basta ficar quietinho para ouvir uma orquestra natural. Às vezes é difícil até saber de onde vem o som. O periquito de papo branco se camufla entre as folhas, mas a gritaria não deixa dúvidas. Ele está lá, fala pelos cotovelos. Assunto é o que não falta entre as aves. As árvores são dormitórios. Antes de se acomodar, os tapirupus e as garças fazem muita algazarra. Os quero-queros dão o alerta quando alguém se aproxima. Algumas aves emitem mais de 120 tipos de sons que podem indicar medo, fome ou acasalamento. Mas tudo isso ainda é um mistério para a ciência. Pesquisadores brasileiros e da Europa se uniram para estudar os sons dos bichos do Pantanal. Neste estudo foram instalados 20 equipamentos como estes em diferentes habitats do Pantanal. Eles têm capacidade para gravar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de um ano sem interrupções. Nenhuma área úmida tem um monitoramento tão preciso como este. O bioma Pantanal é usado por milhares de aves migratórias dos Estados Unidos, do sul da Argentina, da Terra do Fogo. Assim, nós conseguimos registros não só das aves que vivem aqui, mas das que vêm temporariamente para reprodução ou alimentação, como a maioria das aves aquáticas. Esta é a etapa mais complexa e sofisticada da pesquisa. 15 pessoas trabalham simultaneamente aqui em Mato Grosso e nos países parceiros do projeto, Alemanha, Bulgária e Eslovênia, para separar e analisar imagens e sons captados no campo. Eles não têm apenas cantos bonitos, eles têm um complexo repertório de comunicação. A pesquisa com os jacarés revelou que a comunicação entre eles é adaptada ao ambiente. Quando estão acima da água, eles se comunicam como a gente, usam a voz. É uma comunicação bem rápida e direta e todos podem entender. Então, quando ele coloca a cabeça para fora da água para respirar, ele produz 2 sons simultaneamente, o da respiração e o som mecânico da cabeça batendo na superfície da água. Assim transmite ondas sonoras dentro da água. No grito, os jacarés disputam o poder. Quem fala mais grosso demonstra mais força e marca território. Os pesquisadores também gravaram os sons da conquista, um ritual entre macho e fêmea. Durante a reprodução, os machos usam todos os sinais possíveis: voz, batimento da cabeça na água e movimento das patas dianteiras, produzindo as ondas sonoras e infrassom. É o cenário que provoca a dança das águas. E para quem sempre ouviu falar no grilo falante, os pesquisadores têm um recado. É porque grilo não vocaliza, né? Não tem aparelho vocal, né? Ele flexiona as pernas nas asas e produz esse som, por isso que eles chamam de estrudulação. É uma biblioteca de sons, imagens e vídeos do Pantanal. Isto tudo precisa ser analisado e que possa dar respostas extremamente importantes para a conservação do Pantanal, ou seja, para a conservação da maior área úmida do planeta. No Rio Negro, os pesquisadores já descobriram o que as ariranhas falam. Mãe, é tudo igual. Grita apreensiva, chamando o filhote.
Há 11 anos, Caroline Leustenberger estuda as ariranhas pantaneiras. Quando percebem que tem gente por perto, emitem o bufo, um sinal de alerta. Até então a gente conhecia 9, hoje a gente já reconhece 15 tipos sonoros diferentes e elas utilizam esses tipos sonoros em combinações, o que aumenta ainda mais a complexidade do sistema de vocalização da espécie. Esse chorinho aí é para espantar a colega que quer roubar o almoço. E quando aparecem os intrusos, tem briga no rio. O Pantanal é um dos principais refúgios de ariranha no Brasil. A estimativa é que aqui existam mais de 4.000 ariranhas espalhadas pelos rios. Essa espécie passa 60% do seu tempo dentro d'água pescando, tem um metabolismo acelerado, precisa de muito peixe e também é bem inteligente. É uma das primeiras a perceber alterações no meio ambiente e fogem para lugares mais conservados. Por isso, ela é uma espécie indicadora de qualidade ambiental. Alguns grupos se refugiam nas baías, essas lagoas aí nos campos alagados com fartura de peixe. Elas se esbaldam com a lufada de lambaris. A pesquisadora conseguiu instalar câmeras dentro de uma toca e viu como os filhotes eram tratados. As locas, em geral, elas têm vários salões. Em especial essa que a gente conseguiu monitorar, ela tinha então um salão mais profundo onde os filhotes estavam alojados. E isso impedia que eles saíssem da loca, né, que ficassem mais expostos. Por causa da caça e da perda de habitat, essa espécie que vivia em toda a América do Sul está ameaçada de extinção. Restam poucos lugares no Brasil onde as ariranhas podem ser vistas assim. Nem tudo é beleza no Pantanal. O que ameaça o maior refúgio selvagem das Américas? E um peixe jardineiro. É daqui a pouco. Essas rochas têm mais de 1 bilhão de anos. E quando a gente chega aqui no topo do Pantanal, dá para entender como tudo isso se formou. A serra, ali atrás, é uma barragem natural que segura a enchente e, por isso, a planície vai inundando aos poucos. A água vem da parte alta. Todos os rios pantaneiros nascem no Planalto, longe da área que alaga. E é lá que estão as ameaças. A borda em volta do Pantanal tem 217 mil quilômetros quadrados. Quando a vegetação nativa é retirada, a terra fica frágil. A chuva leva a areia para o leito dos rios que vão entupindo a planície. E no Pantanal houve um avanço também grande de desmatamento, principalmente nas bordas do Pantanal. Então são duas frentes de impacto que a gente vê acontecer. A ocupação do Planalto e com a maior entrada de sedimentos e o próprio uso da terra dentro da planície, né? O desmatamento para a plantação de pastagens nativas. Do alto, a imensidão alagada e a serra, fora do Pantanal. Soja a perder de vista. Esses pequenos alagados aí são as nascentes que formam o Rio Paraguai. Tem suinocultura, antigas crateras de garimpo, vegetação nativa que se resume a uma pequena faixa no meio da lavoura. Metade da vegetação da bacia do Alto Paraguai já foi devastada. O encontro das águas aqui não é um espetáculo de beleza, é um desequilíbrio. A água barrenta do rio Sepotuba traz muita terra do Planalto e joga tudo no Rio Paraguai. Professor Aguinaldo Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, acompanha há uma década a mudança na paisagem. Ele coleta amostras, mede a quantidade de areia e terra na água. Com o aumento da produção de sedimento, começa a chegar a água e mais sedimento. E a tendência é essa área entulhar, encher de sedimento e essa água buscar fluir para o Novo Zumbi. Os rios pantaneiros mudam de curso, mas o que deveria levar séculos está acontecendo em poucos anos. A gente pode ver os antigos leitos, novas ilhas e lagoas que se formam por causa dessa mudança. Olha o encontro dos rios Vermelho e Miranda.
A barreira de sacos é para segurar a correnteza que está arrancando a terra e ameaça a casa. Para os pesquisadores, é assim que o Pantanal pede socorro. Com o frescor do amanhecer, saímos para pescar. Mas esta é uma pescaria diferente. Vamos conhecer os peixes jardineiros. Esses peixes eles fazem dispersão de sementes em áreas alagadas. Essa interação do peixe-planta, ela é chamada de ictiocoria e ocorre nesse período de cheia, em áreas alagáveis como o Pantanal e na Amazônia. Mas o que acontece com os frutos que os peixes comem? Em busca de respostas, os pesquisadores pegam os peixes e recolhem o material que eles têm no estômago. Depois, soltam de volta no rio. O pacu é um campeão. Ele nada para longe e leva na barriga um jardim a ser semeado. Encontramos indivíduos com mais de 3.500 sementes inteiras, com uma diversidade de 14 espécies de plantas diferentes dentro de um único indivíduo. Então, o pacu, pra gente, ele é considerado o melhor dispersor do que as outras espécies. E o que a gente está analisando agora são as outras espécies. Por isso, o regime de cheia e seca ajuda a manter vivo o Pantanal. Nos campos alagados, os cardumes espalham sementes que vão brotar quando as águas baixarem. Assim, o ciclo da vida se renova. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com a série Máquina Mortífera, baseada no sucesso dos cinemas. Uma boa noite e até a próxima sexta.